Como eu havia anunciado, eu quero tentar dar a vocês hoje os primeiros 3 passos. A gente precisa andar no ano dentro de projetos. Eu chamo isso de projetos de curto prazo. É importante que a gente planeje o nosso ano. Você, principalmente você. Por que é importante? Quero falar 2 coisas antes de começar a mensagem acerca de planejar o ano. Quando a gente envelhece, nós temos a tendência de olhar para trás e vermos muitas coisas que a gente gostaria de ter feito e não fez. E hoje nós não temos mais o tempo hábil para fazer. Mas isso é por conta de uma cultura. É de uma cultura de falta, essa falta de cultura de conquista do ano. E é importante a gente ter em mente conquistar o ano. Eu chamo isso de projeto de curto prazo. Não é médio prazo, mas é curto prazo. E por que essa mentalidade de conquista do ano é importante? Justamente porque nós vamos sendo treinados, nós vamos sendo treinados a fazer esses planos e a nos mover de acordo com o que a gente determinou. Daqui a 10, 15, 20 anos, os mais novos, se eles fizerem isso todos os anos, se vocês fizerem isso e vocês perceberem que aquilo que vocês escreveram, planejaram, determinaram, vocês trabalharam por aquilo, vocês não desviaram a atenção, vocês não desviaram o foco, colocaram as forças, a energia, a fé, a determinação de vocês naquilo que vocês escreveram. E aquilo que vocês escreveram é a única coisa pela qual vocês vão trabalhar durante o ano. As outras coisas são as outras coisas. Você estabeleceu 1, 2, 3, 4, 5 prioridades, não importa. Mas essas são as que você vai trabalhar por elas, lutar por elas, estudar por elas, criar circunstâncias, modificar as circunstâncias, porque você determinou que você quer terminar o ano e você quer ter a satisfação de ver aquilo cumprido. E se você faz isso ao longo da vida, não tem nada que você não consiga realizar. Como é que eu posso aperfeiçoar? Como é que eu posso melhorar? Melhorar minhas vantagens pessoais. Melhorar, aperfeiçoar as nossas possibilidades para conquistar o ano de 2023. Ora, eu preciso criar um fundamento, eu preciso criar um alicerce. O alicerce hoje será 3 passos. Esses 3 passos são suficientes para você construir todo o demais durante o ano. Se você colocar em sua mente, na sua vida, absorver essas realidades e dizer assim, ó, eu inicio praticando essas 3 coisas e vou continuar praticando essas 3 coisas durante o ano todo, além das demais, mas essas 3 são a minha base fundamental. Se você fizer isso, você terá surpresas maravilhosas para contar no fim do ano. É comum, viu? É mais comum do que você imagina, é normal você ficar olhando para o ano que passou, o que você fez, o que você não fez, o que você poderia ter feito, a decisão que você tomou, o que você não tomou, fazer esses feedbacks, fazer essas retrospectivas gerais da sua vida. Poxa, tal, podia ter feito, podia ter sido melhor, ou lembrar dos momentos felizes, ou dos momentos de tristeza, seja como for. Nós tivemos, às vezes durante um ano a gente tem perdas de pessoas, perda de entes queridos, a gente vai sofrer alguma coisa, há um relacionamento que termina, alguma coisa vai ficando, a gente vai marcar, o ano 2022 foi o ano que eu terminei o meu noivado. 2022 foi o ano que eu terminei a possibilidade de construir uma família. Alguns podem até dizer, alguns vão dizer para nós durante o ano, o 2022 foi o ano que eu acabei com a minha família se acabou. Certo? Então, alguns podem marcar os anos podem, quando olhar para trás, podem ser esses momentos de quebra, de rupturas, de términos, mas faz parte do ciclo. Faz parte dos ciclos. Os ciclos precisam se fechar. Amém? Você precisa encerrar. Os ciclos precisam encerrar. Os ciclos de estudo também encerram dos primeiros anos. Certo?
o ciclo de estudo de determinadas coisas encerra, você encerra o ciclo. Tem que acabar, tem que fechar, tem que terminar. Tem que acontecer. Isso é natural. Mas eu não preciso, como a lei de Gerson, levar vantagem sobre as coisas, enganar as pessoas. Mas eu tenho que melhorar as minhas vantagens pessoais. Eu preciso melhorar as minhas possibilidades. Eu preciso agregar mais valor a mim mesmo, para que eu possa conquistar e aumentar a possibilidade de conquista. Eu posso conquistar algumas coisas, posso não conquistar outras coisas, posso escrever, que a gente começa assim, a gente escreve 5, 6, 7 coisas como eu escrevia, 10, 12 coisas como eu escrevia, e no fim você conquista 5, 6, mas está valendo. Então, o bom é começar sempre com um número baixo, né? 2, 3, 4, você coloca assim, ó, eu quero isso aqui é o mais importante, essas 2, 3 coisas são o mais importantes, vou trabalhar por isso. Aliás, o Ministério Apostólico aqui da sexta-feira já falou comigo que vocês escreveram os projetos para o ano que vem. Vocês colocaram no papel, né? O que vocês querem. Então vocês já começaram muito bem, estamos alinhados. Ok? Agora o que você faz com tudo isso que você escreveu? Você vai trabalhar sobre isso. Você vai orar sobre isso, trabalhar sobre isso o ano todo. Gente, você não acrescenta mais nada. Porque se você escreveu 10 coisas, 5 coisas, 6 coisas, se você ficar acrescentando, você vai distribuir energia e não vai conseguir realizar. Nada bem. Estão entendendo? Então você precisa focar naquilo que você consegue fazer. Se você consegue fazer 3 coisas, você faz 3 coisas. Se você consegue focar em 5 coisas, você foca em 5 coisas. Mas se você só consegue focar em uma, não adianta colocar 2. Está entendendo? Você precisa se focar em uma coisa. Você tem a vida toda pela frente. Os mais velhos como eu têm também a eternidade toda pela frente. No novo céu, a gente vai voltar aqui no milênio para terminar, porque a gente começou aqui. Quais são as formas, as maneiras, né, que eu posso melhorar, aperfeiçoar as minhas possibilidades de conquistas para esse ano? A primeira é a mais básica de todas. Você precisa praticar atos conscientes de fé. Bom, tem que começar pela fé. Não dá para começar de outra forma. Mas tu queria ouvir? Não, primeiro começa com a fé. Você precisa, repita comigo, praticar. Diga, eu devo praticar atos conscientes de fé. Lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 27, são 3 coisas só. Então já vou encerrar já, calma aí. Atos 9, do 27 ao 31, está escrito assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? É uma pergunta chave. Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Eu estou lendo Marcos 9, do 27 ao 31. Agora olha só, versículo 29. Então Jesus tocou nos olhos deles, dos dois, tocou nos olhos dos dois, e os olhos dele, dizendo: que se faça, versículo 29, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Jesus está dizendo assim: vou fazer de graça, vou fazer porque eu quero fazer, por vontade própria, porque eu estou com vontade de curar vocês. Jesus faz a pergunta chave: vocês acreditam que eu posso fazer isso?
Vocês acreditam que eu tenho capacidade de abençoar vocês com o que vocês estão pedindo? Vocês acreditam que eu posso dar a vocês aquilo que vocês estão me pedindo em oração? Vocês acreditam que eu posso responder a esse anseio? Vocês têm fé que esta fé que vocês têm realmente acredita que eu possa fazer o que vocês precisam? Eles responderam: sim, Senhor. Aí Jesus toca e diz que se faça conforme a fé que vocês têm. Jesus não está dizendo assim, conforme a minha fé, não. Nesse caso aqui, Jesus está dizendo: seja feito conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles, está escrito aqui, e os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Não adiantou de nada. Versículo 31, ele saiu e foi dizendo que Jesus tinha feito. Então, não obedeceram Jesus, certo? Receberam a cura e ainda nem obedeceram Jesus. Não fale para ninguém, porque agora que a gente sai contando. Serviu foi para o inverso. A proibição não resolveu. Proibir não resolveu. Mas olha que interessante. Jesus disse: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Esta é uma fé consciente. Este é um ato consciente de fé. Eles vão até Jesus dizendo assim: nos cure. Eles vão até Jesus dizendo: queremos ver, cura-nos. Mas Jesus coloca eles diante deles mesmos. Jesus retorna para eles a cura. Jesus retorna a responsabilidade para eles mesmos. Estão entendendo? Estão entendendo? Jesus não assume a responsabilidade de curá-los simplesmente. Jesus tem o poder de curar, o poder para curar é de Jesus. Mas Jesus coloca a responsabilidade nos dois. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Sim, então seja feito conforme a fé que vocês têm. A minha pergunta é: e se eles não tivessem fé para serem curados? Se seja feito conforme a fé de vocês não alcançasse a cura da visão dos olhos, eles não seriam curados. Jesus ia curá-los depois, mas dizendo: oh, homens de pequena fé, né? Até quando sofrerei? Oh, poxa, vocês não têm fé? Aí ia curar. Jesus nunca deixou de abençoar, mas ia jogar um pouquinho na cara, como fez com Pedro e o pessoal: oh, homens de pequena fé, vocês estão sofrendo por causa de vocês? Vou ficar aqui quanto tempo ainda, esperando que a fé de vocês amadureça? Em outras palavras, estão entendendo? Jesus coloca a responsabilidade da cura, o poder da cura é de Jesus, mas a conexão que abre a porta é a fé que eles têm. A conexão que atrai o poder que está em Jesus para os olhos deles é a fé que eles têm, e não a fé de Jesus. Glória a Deus. Estão entendendo? Este é um ano de atos conscientes de fé. Por que um ato consciente de fé? Como você vai conquistar esse ano? Com atos conscientes de fé. Você não vai ficar falando bobagens, mencionando bobagens, criando coisas gigantescas, escrevendo coisas bobas, sem conexão com a realidade da vida, sem conexão com o poder de Deus. Tudo quanto você pedir a Deus esse ano, você precisa acreditar que Ele pode fazer. Se você não acreditar que Ele pode te dar o que você está pedindo, não perca seu tempo. E não entre em oração com ninguém junto assim. Se você não acredita, por que você está orando? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o versículo de Hebreus 11:6 explica por quê. Não é só sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um porquê. Porque é necessário, exige-se de quem se aproxima de Deus para fazer esses pedidos, exige-se que acredite que Deus exista e que Ele pode abençoar você naquilo que você está pedindo. Que Ele é galardoador daqueles que os buscam. O que significa galardoador daqueles que os buscam?
recompensa todos aqueles que o buscam. Significa que você acredita que Ele pode te dar o que você está pedindo. Gente, se você não acredita, você está numa situação difícil. Então não peça, comece a pedir que Deus edifique sua fé. Amém? Comece a pedir que Deus edifique sua fé. Senhor, edifica a minha fé. Sabe qual é a melhor maneira de edificar a fé? Lá vai numa coisa difícil de falar. Algumas pessoas não gostam de ouvir, alguns pastores não gostam de ouvir, algumas igrejas não têm essa doutrina. Mas a melhor forma de edificar a sua fé é orar em línguas, sozinho em casa. Não é na igreja, é orar no culto, não é aqui está pregando e falando em línguas, não é aqui está cantando e falando em línguas. Isso não edifica ninguém entende nada. A Escritura fala outra coisa: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. A melhor maneira de edificar você é orar em espírito. Então você quer edificar a sua fé? Peça: Senhor, eu quero o dom de línguas. Alô? Alô? Amém? Amém? Mas Senhor, eu quero o dom de línguas. Eu quero falar em línguas. Por que eu quero falar em línguas? Onde eu quero falar em línguas? Na minha oração pessoal, no meu quarto secreto. Eu quero falar em línguas na minha oração pessoal. Por quê? Quanto mais em línguas eu falar na minha oração pessoal, mais eu edifico a minha fé. Porque aquele que ora no Espírito edifica a sua fé. 1 Coríntios 14, leia antes de dormir. O capítulo todo antes de dormir, para você entender o que é que a oração em línguas faz em sua vida. Você nunca viu o bispo falar isso, né? Mas eu oro em língua mais do que todos vós, como diz Paulo. Eu oro em línguas mesmo. Eu adoro em línguas, eu canto em línguas, eu oro em línguas, eu converso com Deus às vezes em línguas. No meu pessoal secreto, você talvez nunca vai me ouvir falar aqui. Talvez nunca. Às vezes eu falo sozinho. Nunca, não tenho preocupação com isso. Eu não quero demonstrar nenhum tipo de falsa espiritualidade. Eu não quero demonstrar que sou o que não quero ser. Amém? Amém? Mas no meu quarto secreto, na minha vida com Deus, na minha adoração, às vezes eu coloco uma música lá, estou escrevendo. Ontem mesmo foi assim no sábado. Aí eu coloquei uma canção lá que eu estava vendo, uma ministração de canção e tal. Daqui a pouco eu estava digitando uns negócios, a música entrou e essa canção foi muito espiritual. Eu entrei assim naquele mover, parei de escrever, as lágrimas começaram a cair, eu comecei a orar em línguas, sozinho no meio escritório. Eu não preciso que ninguém veja, mas ali eu estava me edificando. Amém? Nós precisamos aprender essas coisas espirituais. Entenderam? Entenderam? Atos conscientes de fé é o primeiro mecanismo, é a primeira atitude que vai fazer com que você conquiste. É o primeiro passo. É o pé no chão, chão de fato. Você precisa construir sua vida esse ano baseado nisso. Amém? Número 2, reflita. Isso aqui parece um clichê. Reflita antes de tomar decisões. Porque a vida da gente só fracassa porque a gente tomou decisão errada. Amém? Gente, somos resultados. Olha aqui para mim, todos vocês. Somos resultados das nossas decisões. Desde pequenininho, somos resultados das nossas decisões. Todo dia você toma uma decisão. Todo dia, consciente dela ou não. Todo dia, seja para comer alguma coisa, você toma decisões. Somos resultados. A pessoa, por exemplo, que hoje está passando por um câncer de fígado, sei lá, hepático, né? Cirrose hepática, é fruto de decisões, ou não? Ele decidiu beber durante a vida toda. A pessoa que está passando por um câncer do pulmão, dificuldade pulmonar, ele é fruto de decisões lá atrás. Ele decidiu fumar todos os dias. E
E agora ele está colhendo a consequência das suas próprias decisões. Estão entendendo? Um relacionamento se quebra por consequência de decisões. Uma família se desfaz por consequência de decisões erradas. A segunda coisa, então, entenda, gente, reflita antes de tomar decisões. Diga, refletir. Aliás, não só diga não, bata nessa sua cabecinha santa. Diga, reflita antes de tomar decisões. Pode parecer, gente, um clichê, mas é a realidade. Sabe o que está escrito em Provérbios 19:2? Não é bom agir sem pensar. Não é bom agir sem refletir, dependendo da tradução. Não é bom agir sem pensar, ou não é bom agir sem refletir. E ele encerra: quem se precipita acaba pecando. Na Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada está assim: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Precisa explicar mais alguma coisa? Sabe como você vai conquistar o ano de 2023 e todos os outros anos da sua vida? Todo ano você precisa começar o ano dizendo assim: minhas atitudes serão conscientes em fé. Segundo lugar, você precisa começar o ano dizendo assim: vou agir de acordo com a reflexão, vou pensar antes de agir, vou refletir. Não importa se a decisão precisa ser urgente, se alguém está exigindo que eu fale agora, não, eu vou esperar, eu vou respirar, eu vou pensar, daqui a pouco eu te digo. Não, mas você tem que me falar agora. Não tenho que te falar agora, não tenho que te responder agora. Aguarde, estou pensando. Terceiro, para a gente encerrar, aleluia. Número 3, aplique. Também parece clichê, mas você precisa martelar isso na sua cabeça. Aplique novos hábitos positivos no seu dia a dia. Parece clichê, eu já ouvi isso não sei quantas vezes. Vai ouvir de novo. Aplique novos hábitos positivos em sua vida ou em seu dia a dia. É interessante. A Escritura, gente, pelo menos a Nova Aliança, fundamentalmente nos textos da Nova Aliança, você vai ver muito isso, essa coisa de você reprogramar suas atitudes. É neurociência. Você vai ver muito no Novo Testamento essa mudança de comportamento, essa metanoia, metamorfoseo, essa autotransformação. Você vai ver muito isso. Você fazia isso, deixa de fazer. Você agora é nova criatura, você não pode fazer mais tal coisa. É um processo normal na Nova Aliança, esta postura de novos hábitos positivos. Eu quero encerrar com 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo, é o último texto, só foram 3 textos. 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Olha como a Bíblia usa a neurociência, a neuroplasticidade, né? Que você coloca uma nova informação sobre a que já existia. Você aplica uma nova informação sobre o caminho que já foi construído pelo cérebro. Você cria uma nova informação em cima daquilo, cria um novo hábito, cria uma nova habilidade, cria um novo costume, cria uma nova maneira de vida. Isso é maravilhoso. A Bíblia é cheia disso. A Nova Aliança é especialista em neuroplasticidade e em neurociência. A Nova Aliança é especialista em substituição do comportamento. Então, todo ano você começa aplicando hábitos novos, positivos no seu dia a dia. 2 Pedro 1, de 5 a 9 diz assim: por causa disso, ou seja, Pedro está dizendo assim, ó, Deus nos colocou numa coisa tão maravilhosa, versículos anteriores, nos deu a graça, nos deu a salvação, nos tornou herdeiros, nos colocou assim em um outro ambiente, em outras palavras, né? Nos colocou em algo extraordinário. Aí Pedro diz assim: por causa disso, gente, porque você está agora dentro de um outro patamar de vida, de uma outra vida, de um outro nível, uma outra estrutura de vida, em algo poderoso que Deus te colocou. Por causa dessas coisas, você precisa concentrar todos os seus esforços. Foco. Por causa disso,
versículo 5 de 2 Pedro 1. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, leia isso aí na sua Bíblia, Nova Almeida atualizada. Acrescentem a fé que vocês têm. Vocês já têm a fé, já são salvos, vocês já são de Deus, vocês já têm fé. O que você soma? O que você agrega na sua fé? E Pedro vai dizer: olha como é neuroplasticidade, olha como é neurociência, olha como é substituição. Você agora acrescenta na tua fé virtude. Virtude aqui é piedade, é práticas virtuosas, é coisas espirituais. Seja alguém espiritual. Você acrescenta espiritualidade. Vamos trocar virtude por espiritualidade. Aí ele diz: a essa espiritualidade você agrega o quê? Na versão Nova Almeida atualizada, o conhecimento. Diga conhecimento. Aí ele vai dizer no versículo 6: ao conhecimento você agrega o domínio próprio. Segura a tua onda, puxa o teu freio, modifica a tua estrutura de resposta, teu caminho de reação, modifica ele, muda a tua reação. Ó, domínio próprio. Ao domínio próprio, o que é que você agrega? Perseverança. Seja alguém resiliente. Não tinha essa palavra resiliente, tem hoje. Seja resiliente. Palavra moderna. Fica firme, permanece até o fim, mantenha aí tua atitude em alta, seja perseverante. A perseverança você adquire, você acrescenta a piedade. A piedade vem aqui. O que é a piedade? As práticas espirituais, como jejum, oração, que você já conhece, leitura da palavra, meditação. Essa é a piedade, as práticas espirituais da vida. Você acrescenta a tua piedade. Versículo 7. A essas práticas espirituais do dia a dia, da piedade cristã, jejum, oração, meditação na palavra, coisas semelhantes a essa, o que você acrescenta? A fraternidade. Sabe o que é a fraternidade? A comunhão com os irmãos. A fraternidade. Agora, essa comunhão, o que é que você acrescenta? Então, a última palavra do versículo 7, pelo menos na Nova Almeida atualizada. A fraternidade você agrega o amor. Mas a comunhão já não é em amor, não. Você pode ter comunhão com uma pessoa e não gostar dela. Você pode sentar do lado de uma pessoa e não gostar dela. Você não é obrigado a sentar do lado dela. Então, a fraternidade, a essa comunhão, você acrescenta o amor. Versículo 8. Olha o que o apóstolo Pedro diz no versículo 8, encerrando essas declarações. Porque essas qualidades, a Nova Almeida atualizada está assim: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, sendo abundante, né? E aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos. Vocês não vão ser paralisados na vida. Vocês não vão ser gente paralisada, gente passiva, gente que não reage, gente que não se levanta, gente que não parte para cima, gente que não levanta a cabeça, gente que não luta por nada. Vocês não serão inativos, também vocês não serão infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quanto mais você aprende de Cristo, quanto mais a sua mente capta a mente de Cristo, mais científico você se torna, mais tecnológico você se torna, mais a sua mente se expande, mais conhecimento você tem, mais revelação sobre o funcionamento do mundo você recebe. Porque nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é só da salvação. Quanto mais você conhece de Cristo, quanto mais você lê sobre Cristo, quanto mais você medita sobre o que Ele falou, quanto mais você medita nos textos da Nova Aliança, quanto mais você vai lendo a Escritura, compreendendo a mente de Deus, mais essa mente expande a tua mente, mais essa mente agrega conhecimento, mais essa mente dá revelação sobre as estruturas da própria vida, do sistema criado.
E quanto mais isso acontece, mais científico, mais inteligente você se torna. Salmo 119 já dizia isso: sou mais inteligente que os meus professores, porque medito nas tuas palavras. É uma promessa tremenda de Deus. Pedro encerra, pois, versículo 9, aquele que não tem estas coisas, gente, se você não faz abundar em tua vida, se você não aplica hábitos novos e positivos no teu dia a dia, quais hábitos novos e positivos eu devo começar a aplicar em minha vida esse ano? Virtude, que é espiritualidade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, que é resiliência, né? Piedade, que são as práticas espirituais, né? A fraternidade, que é a comunhão, e o amor. Se eu não tiver essas qualidades, o versículo 9 diz o quê? Pois aquele que não tem estas coisas é cego, não vai conquistar nada, é cego, vendo o sol que está perto, a visão é limitada, a visão é curta. Diga, visão curta. Diga, visão limitada. Não consegue ver além, não consegue enxergar o ano, só consegue enxergar janeiro. Não consegue enxergar o ano inteiro, só consegue enxergar o dia, porque amanhã eu tenho que pagar a conta, porque amanhã eu tenho que comer, porque essa semana eu tenho que honrar esse compromisso. Não consegue enxergar nada mais do que uma semana, não consegue enxergar nada mais do que um dia de problema, porque a visão não se ampliou. É cego, não consegue enxergar além, porque essas habilidades, essas coisas positivas não estão fluindo em sua vida. É cego, vendo o sol que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Em outras palavras, esquece do que Deus já fez. É tão cego, é tão limitado na sua visão, que se esquece do que Deus já fez. Estão entendendo? Amém? Amém ou não? Como eu vou conquistar o ano de 2023? Número 1, praticando atos conscientes de fé. Número 2, pensar ou refletir antes de tomar decisões. Número 3, aplicar, ou seja, tem que pôr em prática. Novos hábitos positivos no meu dia a dia. E aqui eu já te dei uma lista. Guarda ela, anota ela, que é para você orar sobre ela.